necessário caminhar, a gente fica parado por aí mesmo. Eu posso dizer que para começar a entender sobre criança, a gente precisa fazer um resgate da própria criança. Hoje existem trabalhos terapêuticos com a nossa criança interior, alguns que estão muito relacionados ao âmbito da espiritualidade, mas eles podem ser trazidos para o âmbito, por exemplo, do desenvolvimento profissional. Lá na Escola Luz da Vida, a gente atua com formação pessoal, não só com formação profissional, acadêmica, ou a gente vai se reunir para estudar determinado texto. A gente faz isso também, com muita frequência. Mas em muitos momentos a gente se ocupa do nosso próprio corpo, do nosso corpo em movimento. E aí são conduzidas formações em que a gente dança juntas. Eu falo juntas porque hoje a equipe só é constituída por mulheres, embora a gente já teve momentos em que teve também um homem presente, né? A gente brinca juntas. Quando uma vez a gente assistiu aquele documentário, Tarja Branca, que todo mundo deveria assistir, e se não assistiu, quem já assistiu deveria assistir novamente, né? A gente terminou aquele documentário e nós brincamos. Com as mesmas brincadeiras que as crianças faziam lá na escola com muita frequência, que era, por exemplo, com água. A gente colocou bacias, nós brincamos de mangueira. E aí pode parecer uma loucura, mas para que tudo isso? Mas que exagero, precisa disso? Se a gente estava ali falando sobre uma necessidade de revisitar e de permitir espaços, como é que eu vou permitir liberdade para uma criança existir se a minha criança foi aprisionada e foi silenciada? E aí, em algum momento de pesquisa, assim, com a equipe, a gente identificou as diferenças entre as infâncias, sabe? Algumas meninas tinham oportunidade de brincar muito e brincavam livres, iriam para a rua, brincavam no quintal. Outras tiveram uma infância mesmo dentro de casa, não puderam sair, já tinham nascido naquela época em que a rua era perigosa. E como é que eu dou conta de sustentar a liberdade de uma criança, por exemplo, explorar um brinquedo e subir mesmo, e escalar as coisas, se eu tenho muito medo, porque eu fui uma criança que não pude subir. Então não adiantava só a gente, e não adianta, como até hoje existe esse investimento, não adianta só formar intelectualmente e eu informá-las a respeito das vantagens do brincar livre para aquelas crianças. Se a gente não tiver um processo de revisitar e de acolher essa criança que, ok, se você não brincou, está aqui a oportunidade, através da vida dessas crianças, de você ressignificar o quanto poderia ter sido importante para você brincar. E se você brincou, que bom, você tem a oportunidade de lembrar-se a respeito. Hoje aconteceu um caso lá na escola, de uma criança que jogou uma luva cheia de areia. A gente ganhou luvas de um dentista que foi visitar a escola, e aí ficaram aquelas luvas. E a gente, então, uma criança colocou areia dentro e jogou essa luva no vizinho. E pegou na cerca elétrica, disparou a máquina do vizinho. O vizinho não estava em casa ainda, e até que chega esse vizinho, a gente avisa o nosso companheiro ali da portaria: olha, quando chegar o vizinho, você avisa, porque a gente quer reparar essa situação. E aí a professora ali, Bitaquira, e aí, como a gente vai conduzir isso? E eu contei para ela, imediatamente assim, eu tive vontade de rir, porque eu me lembrei de quando eu joguei lixo na casa da vizinha, não foi pouco. Eu e a minha amiga, de 6 anos, a gente estava muito injuriada porque a vizinha não devolvia a nossa bola, a vizinha ficava muito brava com o barulho que a gente fazia na frente da casa dela. E a gente teve uma brilhante ideia de jogar o lixo na casa da vizinha. E foi muito lixo, como eu estava dizendo, um cestão. E era lixo sujo mesmo. E a gente fez assim, jogou um por um, com muito prazer. E aí, quando a Lili me contou, eu consegui revisitar a sensação de poder que eu senti quando eu joguei aquele lixo. Eu e minha amiga, assim, a gente estava dominando o mundo, sabe? Pink Cérebro. Era ali. E aí, durou pouco, é claro, porque a hora que a vizinha descobriu, e aí veio, né, e chamou as nossas mães, e a gente teve que passar aquela vergonha era uma humilhação porque a gente achava que era justo, era muito justo o que a gente tinha feito, afinal ela era muito ruim, né? Assim como essa criança, quando a professora foi conversar, ele disse: mas como que alguém viu, né? Foi isso ali, como você sabe? Porque não tinha ninguém me vendo. Então a criança tem uma ilusão de que ele tem 6 anos, de que ninguém está vendo. Então se ninguém está vendo, está ok.
Né? E aí, ok, quando a gente considera isso, eu preciso pegar muito pesado, eu até relativizei, falei, se for eu, a hora que o vizinho chegou, a professora estava almoçando, então eu poderia ter ido como diretora, com o garoto, acompanhar o vizinho, mas eu refleti e falei, vou nada de diretora, porque isso vai ficar num peso, né? Deixa, daqui a pouco a professora chega e ela foi numa boa com ele, chegou no vizinho, e aí, caiu uma luva aqui, nós jogamos uma luva e tal. Então, lembrar com uma certa leveza a respeito dessas transgressões que as crianças influenciam, eu tive essa oportunidade. Talvez se eu não tivesse tido essa história, eu ia pesar muito, afinal o alarme ficou tocando, afinal a cerca elétrica deu uma entortada, o Carlinhos, que é o nosso, né, ajudante ali na portaria, deu uma consertadinha para dar uma disfarçada na cerca elétrica aqui. Então a gente talvez teria pesado mais. É só um exemplo do quanto quando a gente lembra que foi criança e revisita esse lugar, a gente permite que elas existam com essas teorias mirabolantes de que está tudo bem quando eu faço e ninguém está vendo. Ao mesmo tempo, a gente vai educar, porque é o nosso papel. Eu poderia passar a mão na cabeça e falar, querido, está tudo bem você jogar, porque afinal você é criança, mas não é esse o nosso papel de adulto. Então a gente dialoga de adulto para criança, mas sem esquecer que tem uma criança dentro de nós e que basta a gente desejar e a gente acessa, que é essa criança que está dentro da gente, que nos move a ser livres, a se manifestar como você se manifestou aqui.